O Flamengo finalmente anunciou oficialmente agora, sim, o zagueiro Davi Luiz. Nesse sábado, em um hotel em São Paulo, para vocês verem, fechou a contratação do zagueirão de 34 anos. Após 14 anos de Europa e 23 títulos conquistados, ele assinou um contrato válido com o Flamengo até o final de 2022. O anúncio foi feito por volta das 4h50 da tarde desse sábado. E aí o Davi Luiz postou um vídeo, dizendo que chegou, vamos viver esse sonho em busca de títulos e etc e tal. Fez a ligação aí para os sócios torcedores, como já é de praxe do Flamengo, com os novos reforços que chegam. O Davi Luiz é o terceiro reforço desde a chegada do Renato Gaúcho no comando do Flamengo. Nessa janela de transferência se junta Andreas Pereira e Kennedy, todos os três jogadores que estavam na Premier League. O Flamengo nitidamente sobe o patamar mais uma vez aí em relação aos demais, tendo uma pequena janelinha de transferências, Alan Garcia? Uma janelinha de transferências onde você troca o técnico um pouco antes e aí, de repente, vem 3 jogadores que estavam na Premier League. Qual que é o sentimento do torcedor do Flamengo, Alan, de notar, depois que a ficha cai, dessa diferença de vida que o torcedor do Flamengo tem? O torcedor do Flamengo que há 10 anos atrás, mais ou menos, um pouco menos de 10 anos, viu uma janela com jogadores que chegaram do Ipatinga e agora a gente vê 3 jogadores que estavam na Premier League. Qual que é o sentimento, Alan Garcia? Assim, Arthur, é um sentimento maravilhoso, rapaziada. E aí eu venho falando, a gente não pode deixar e abrir mão em nenhum momento sequer da nossa austeridade financeira. Todo esse momento mágico que a gente hoje está vivenciando é graças a um passado que a gente acabou abrindo mão. E aí isso faz parte na vida também, Arthur. Se você quer ter um futuro talvez mais tranquilo, assim, não precisa esbanjar tanto. Economiza um pouco na sua vida pessoal, para que lá na frente, aprenda a investir, saiba onde investir, porque lá na frente você vai colher esses frutos, desses seus investimentos. O Flamengo fez algo muito parecido, mas fez por ser necessário. À época, estávamos aí, muitos afirmavam que o Flamengo estava quebrado, que o Flamengo não teria condições de superar a sua dívida. Quando os caras chegaram em 2013, e aí tem um pedaço dessa diretoria, com outro pedaço da diretoria que acabou, e não faz mais parte hoje desse grupo, eles acabaram entrando e dando um choque de gestão. Choque de gestão esse que fez com que nós, à época, tivéssemos que abrir mão do nosso principal jogador, acredite ou não, à época era o Wagner Love. Wagner Love, só Love. Eles também fecharam uma piscina que tinha um vazamento monstruoso que gerava um prejuízo na ordem de R$600 mil por mês. Representava mais ou menos a época ali, para quem não sabe, um outro Wagner Love dentro do Clube de Regata do Flamengo. Abriu mão também das modalidades de esportes olímpicos, o que para o clube sempre foi uma honra e sempre foi aí historicamente reconhecido, para que nós pudéssemos acertar a vida financeira do Flamengo. Então, você muito bem citou aí jogadores, até o próprio time de 2013, Arthur, que fica muito mais vivo na minha cabeça, porque a gente conseguiu conquistar um título, jogamos com o Hernani Brocador, com o Paulinho, assim, a gente conseguiu trazer o Elias, que se destacou, cara, a torcida abraçou, teve um problema com o filho dele à época ali, e o torcedor rubro-negro sempre estimulando, incentivando, então aquilo ali gerou uma energia, maior ali a equipe, depois da saída do Mano Menezes, a chegada do Jaime, a gente teve ali, como destaque à época, era um jogador que não nos entregou o que nós pagamos por ele, que foi o Carlos Eduardo. Então, mas todos esses times modestos, e a gente chegou a conviver ali seriamente com a zona de rebaixamento. Por pouco a gente não chegou a cair nessa época, Arthur, por ter times mais modestos, mas pagando as contas para conseguir readquirir a credibilidade financeira com os investidores, com o torcedor. E aí o torcedor abraçou. Quando eu venho falando aqui, alguns me criticam, mas aí é a mais pura verdade, mesmo respeitando as opiniões contrárias à minha, Arthur. O Flamengo não precisa de mecenas, galera. O grande mecenas rubro-negro é você, torcedor rubro-negro. É você que contribui com absolutamente tudo. Tudo que os caras lançam, tudo que possa vir a gerar receita para o Clube de Regata do Flamengo. Então não precisa ter um mecenas. Pô, você falou muito bem aí, o Alan falou muito bem também, falando dessa janela de meio de ano, eu me lembro bem da janela de 2019. Nós tínhamos um time muito bom, um time muito competitivo. Se eu esquecer algum, me corrijam aí, dos principais jogadores. Chegaram Rafinha, Mari,
Felipe Luiz e Gerson, que foram para o time titular. Perfeito. Era um time que já era bom, um time que já tinha condição de brigar aquele ano, mas um time que foi elevado a outro patamar por essa janela bem aproveitada. E aí chega a janela de 2021, o time já é bom. Na minha opinião, antes da janela já era o melhor time do Brasil, até com uma certa folga. E depois dessa janela, a gente chegou até a conversar um pouquinho isso ontem, né? Se o time do Palmeiras não seria mais homogêneo, né? Não é nem que teria um elenco melhor, mas teria peças de reposição mais à altura do seu time titular. Agora parece que o Flamengo é não só o melhor time, como o time, digamos, reserva do Flamengo, é um time que pode brigar por qualquer competição aqui. Nós vamos até ter uma certa prova disso amanhã, tá? Amanhã não, hoje é amanhã. Nós vamos ter uma prévia. O sentimento em relação ao Davi Luiz, são vários, né, cara? Vocês lembraram aí a chegada dos jogadores do Ipatinga, né? E não só a chegada, eles chegaram, tinha até a brincadeira que chegaram os galácticos do Ipatinga, né? Acho que era Walter Minhoca, Diego Silva e Léo Medeiros, não sei se chegou a vir outro. Depois veio Moisés, zagueiro. Paulinho, Pitbull. Paulinho, jogador baixinho, tinha uma impulsão enorme. Esse eu gostava, desse filho da puta, esse eu gostava. Ele tinha também um monte de filho também, né? Era um cara que tinha muita fertilidade também, eu lembro que tinha um papo desse. E assim, agora a gente pode trazer esses jogadores e destacar também o que o Braz e o Spindle fizeram, né? Porque tiveram muita tranquilidade, o Flamengo não tinha dinheiro para investir na compra dos direitos federativos de um jogador, para chegar, seja na Premier League, ou seja em outro lugar, e fazer uma grande despesa financeira, fazer um grande aporte. O Flamengo não fez isso. O Flamengo soube monitorar oportunidades. E assim, a gente termina a janela altamente qualificado. A defesa do Flamengo de 2019 jogava em linha alta e jogava com perfeição. Eu não vou dizer perfeição porque tomou um gol ou outro, né? Foi até desclassificado contra o Atlético Paranaense. Tomou um gol com a linha mais alta, mas o Flamengo fez um futebol de altíssimo nível em 2019 que deve muito pouco ou nada a grandes times europeus. Então, essa experiência do Rodrigo Caio e o quão bem ele foi naquele ano de 2019 credencia, assim, totalmente esse jogador a jogar numa defesa de linha alta. Ainda que essa defesa não tenha sido executada no campeonato europeu. Até porque a gente vai jogar aqui no Brasil. O Rodrigo Caio não vai ter que jogar numa linha alta na Premier League. O Rodrigo Caio vai ter que jogar numa linha alta aqui. Uhum. E como o Alan bem falou, a questão do Flamengo é esse espaçamento, né? O problema não é a linha baixa. O problema é o time sair para abafar lá na frente, o time adversário conseguir vencer essa primeira linha de pressão, e aí todo mundo correndo para trás com o campo aberto. Isso ficou muito claro no jogo contra o Santos. Que o tal do Pirani teve muitas oportunidades de carregar a bola, de correr com a bola. O time estava distante. Sim. Agora, como o Renato vai querer jogar, eu não sei. Porque, como o Alan bem falou, o Davi Luiz, principalmente, mas até o Rodrigo Caio também tem boas características para um zagueiro. Ele é um cara que consegue conectar esse atacante com muita facilidade a partir da defesa. Ele tem essa visão moderna de jogador de futebol, que o zagueiro, na verdade, é o primeiro atacante. O zagueiro ele tem que se preocupar com ações ofensivas. Ele tem que conseguir dar esse primeiro passe com uma intenção específica, com aquela intenção de levar o time à frente. Então, não somente quando o Flamengo estiver mais adiantado, ou até fazendo um perde-pressiona lá na frente, mas também quando o Flamengo estiver com uma linha mais baixa. Porque se toma uma bola com uma linha mais baixa, o Flamengo também tem essa característica. O Flamengo vem sendo um time também de contra-ataques, um time traiçoeiro. Um time que sabe se encolher. Mortal nisso. Exatamente. E
os jogadores que o Flamengo tem ajudam, né? Pô, você ter o Bruno Henrique, o Davi Luiz buscar o Bruno Henrique ali, provavelmente os dois vão jogar pelo lado esquerdo. O Davi Luiz pode buscar o Bruno Henrique com um passe longo, Gabigol, jogador de movimentação, Arrascaeta. O Flamengo hoje é um time que consegue chegar muito rápido no gol adversário. O Flamengo nem sempre vai trabalhar muito a bola para chegar organizado. E nesse sentido o Davi Luiz vai ajudar muito. O Davi Luiz ele vai conseguir até mesmo aqueles lançamentos, aqueles passes longos. O Arthur até lembrou do Pablo Mari. O Pablo Mari ele não consegue somente esse passe mais vertical, esse passe rápido, forte entre as linhas. É o lançamento mesmo, a inversão de jogo. E aí, com o Davi Luiz e com esse esquema do Flamengo também um pouco mais traiçoeiro, o Flamengo vai se beneficiar muito disso. A gente tem ouvido, sim, boas impressões ali com relação ao Andrés, que ele vem treinando muito bem, que ele é um jogador diferenciado. Eu vi um podcast do Diego, não sei se foi lá no Barba, lá com o Cota, ou se foi em algum outro lugar, porque ele também deu uma entrevista num outro rapaz lá, que eu esqueci o nome dele também, fez um podcast com os caras, e ele fala um pouquinho da capacidade desses caras que chegaram agora para contribuir. Então, e eu venho falando para a galera que estava revoltada, criticando o Diego Ribas, eu falei, galera, o Diego Ribas vai sentar no banco e vai ficar quietinho lá. Assim, o Renato tem que ser justo. E se o cara está pedindo passagem, isso tem que acontecer. É a mesma coisa com relação ao Mateuzinho. Por mais que o Isla tenha mais rodagem, seja um jogador que atuou muitos anos na Europa, ele seja titular da seleção chilena, se ele está jogando menos que o Mateuzinho, amigão, que o Mateuzinho assuma a titularidade. Não tem que jogar por causa de carteira, dar carteirada em ninguém. Tem que jogar pelo futebol que o cara apresenta. E seria um processo natural, como eu havia dito, né, o Andrés tomar a titularidade do Diego Ribas. Parece que o Diego teve uma contusão, parece não. Diego teve, né, dor na panturrilha, o que favorece e acelera esse processo, Rafa e Arthur. Então eu entendo que agora, nos treinos, nós tivemos ali 12, 13 dias parados, aonde o Renato pôde acompanhar mais próximo os jogadores, aonde o Renato pôde intensificar ali a carga de trabalho com esses caras. Ele deve sim ter surpreendido, e aí, daí o motivo de talvez ele vir escalado amanhã como titular da equipe. Não sei o que você acha, Arthur. A nossa amiga Vivian Miranda, sempre participando com a gente, escreveu: o Thiago Maia também pode não estar 100% para 90 minutos. Eu não sei se eu concordo não, viu, Alan? Porque o Thiago Maia vem mostrando uma evolução boa nos últimos jogos, né? E com essa sequência de 15 dias de treinamento, não sei se esse seria o motivo. Eu vou mais na linha do Rafael, viu, Vivi? De que talvez o Andrés esteja mostrando algo que a gente não consegue ver de fora, que seja absurdo a nível técnico, para, né, justificar uma escalação. Tanto que quando saiu essa notícia, a gente vai falar disso mais para frente, a gente está meio que passando o carro na frente dos bois, mas uma das coisas que veio na minha cabeça de primeira quando eu vi essa notícia do Andrés ser titular amanhã no lugar do Diego Ribas e não o Maia, é uma possível confirmação de que o Arrascaeta vai para o jogo. Porque se o Arrascaeta, que ainda não está confirmado nem Arrascaeta nem Isla, tanto que o Flamengo ainda não soltou nem a lista de relacionados, que é o que falta, né? Falta a avaliação dos dois para saber se eles serão relacionados para o jogo ou não. Mas eu acho que se o Arrascaeta não fosse relacionado para a partida de amanhã, dava para entrar com Arão, Thiago Maia e Andreas Pereira, né? Entrando como esse meia direita, tendo em vista que o Everton Ribeiro está confirmado para o jogo. Então, assim, me surpreendeu até nesse ponto. Falei, bom, então, se o Renato está pensando nisso, talvez o Arrasca esteja disponível para amanhã, não sei. Para a gente encerrar o assunto do Davi Luiz, né? Saiu aqui, vazou a imagem aqui do Spindle com o Brás e o Davi Luiz assinando no momento que assina o contrato oficial, né? O Davi Luiz que vai usar a camisa 23, né? O número que ele tanto gosta, né? Usou no Chelsea, usou no Arsenal e etc e tal. E a foto do anúncio oficial, bem-vindo Davi Luiz aí, anunciado finalmente, oficialmente no Flamengo. Vou rodar aqui para você aí de casa o vídeo que o Flamengo postou do Davi Luiz, do anúncio do Davi Luiz. Deixa eu tirar o bannerzinho aqui antes, depois eu volto. E o vídeo que o marketing do Davi Luiz postou, e eu queria a opinião de vocês sobre isso. Vamos ao primeiro.
Muito bem, esse foi o anúncio oficial do Flamengo sobre o Davi Luiz. Agora o vídeo da equipe, né, de marketing do Davi Luiz com o anúncio oficial do Flamengo. Na vida, nada é por acaso. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E nenhuma folha cai da árvore sem que seja a vontade divina. Os desafios e obstáculos surgem para que você saiba que Ele, Deus, sempre vai estar lá para te levantar. Mesmo que você não veja, e assim, a cada dia, você é mais forte. Eu sempre sigo a voz de Deus no meu coração. E como dizem por aí, a voz do povo é a voz de Deus. A nação me chamou, então eu estou aqui. E aí? Muito bem. Existe um debate, Alan Garcia e meu amigo Rafael. Existe um debate de qual dos dois teve o melhor, né? O melhor vídeo. E aí, o que você achou do anúncio oficial do homem? Vamos lá, rapaziada. Eu sou um cara bem crítico do departamento de marketing. Às vezes eu acho que até eu persigo um pouquinho esses caras por não gostar do trabalho deles. Mas tá aí, tá claro, tá notório. Se você pegar os números que o Davi Luiz hoje tem, né, nas suas mídias, vocês vão ver que, por incrível que pareça, é o primeiro jogador que chega no clube, Arthur e Rafa, que tem números superiores ao do clube de regata do Flamengo. Então, eles poderiam ter explorado muito melhor. Muito melhor. Assim, o marketing do Flamengo deixa a desejar, já não é de hoje. Pelo tamanho da contratação. Um jogador, cara, que passou muitos anos na Europa. Um jogador aqui, que por mais que seja, né, menosprezado aqui no cenário nacional, em virtude daquele maldito 7-1 lá, que a gente passou uma vergonha absurda, mas que eu, Alan, coloco muito mais na conta do treinador do que na conta do jogador, né? Fala, Rafinha. Estava só concordando, desculpa. Tá, que eu coloco muito mais na conta do treinador do que na conta do jogador, nós poderíamos sim ter feito algo do tamanho da contratação que é a chegada do Davi Luiz ao Flamengo. E o marketing do Flamengo sempre fazendo bobagem, ou melhor, deixando de entregar algo proporcional ao tamanho da contratação. Vai à área comercial, e aí entenda, a área comercial como ali o departamento de futebol. Porra, tiram da cartola ali, passam ali noites se desdobrando para conseguir negociar algo que seja viável, viabilizar um negócio como o Davi Luiz. E aí isso pode ter um puta de um trabalho de marketing, e aí a gente vê um trabalho porco como esse. Por quê? Porque a gente não tem um marketing hoje de qualidade. A gente não tem na figura do nosso vice-presidente de marketing, né, um cara da área. Ele não é da área. Ele só é um aspone do nosso presidente Rodolfo Landim. Então, exato, se ele não é um cara da área, ele não tem capacidade e não conhece, né, as pessoas corretas para contratar. Cara, se ele não fosse um cara da área ali de marketing, mas pelo menos tivesse a capacidade de contratar pessoas certas, pessoas capacitadas, porque você não precisa. O Valim não era um expert em finanças, mas tocou a pasta com, né, uma excelência absurda. Então, rapaziada, a gente precisa sim criticar aqui. Eu sei que muita gente fala, você está perseguindo o Rodolfo Landim, você isso, você aquilo. Não. Eu parabenizo essa atual diretoria em vários momentos aqui. Muita coisa melhorou, principalmente na pasta de futebol. Agora o marketing não dá para deixar passar batido, Arthur. Você viu. Se você me perguntar qual dos dois anúncios foi bom, cara, eu também não achei o do jogador, né, o da equipe que acaba cuidando da carreira do jogador, tão bom assim, Arthur. Não, não foi. Nenhum dos dois tiveram a excelência que eu tenho certeza que o maior clube do Brasil, um dos maiores clubes do mundo, né, um clube hoje financeiramente, né, saudável, tinha que ter no seu departamento de marketing um serviço de qualidade, um serviço primoroso que tivesse a capacidade, né, de fazer com que essa estratégia de apresentação já pudesse render e gerar retorno ao clube de regata do imediato. Flamengo. Cara. A gente tá falando do jogador midiático, cara. A gente tá falando do jogador que tem um carisma. Muita gente, do nada, começou a falar de Daniel Alves e Flamengo na mesma frase, né? O que chega para alguns a dar um certo calafrio, né? E para outros, né? Obviamente, não dá para
Eu acho que isso nunca aconteceu na torcida do Flamengo, de todo mundo ter a mesma opinião, né? Certamente, por exemplo, deve ter alguém que não gostou da contratação do Davi Luiz, então sempre tem, né, opiniões dos dois lados na torcida rubro-negra. E aí o Jorge Nicola, né, que ventilou ontem, né, de ontem para hoje aí, uma possível, né, tem cabimento isso, dizer que, cara, estão dizendo lá nos bastidores do São Paulo que a culpa do Daniel Alves pedir para sair é o Flamengo, né? Não é porque ele não tá recebendo salário, não. É o Flamengo, né? E aí o Mauro César Pereira, jornalista Mauro César Pereira, descartou hoje qualquer tipo de negociação entre Flamengo e Daniel Alves, né? O jogador de 38 anos que deixou o São Paulo recentemente. E aí o Mauro César, no seu Twitter, escreveu: para a galera que pergunta sobre Daniel Alves no Flamengo, esqueça essa possibilidade. Não existe qualquer negociação entre as partes. E aí, pelo menos, né, Rafa? É uma notícia que o Mauro César, que é um jornalista bem, né, tem uma certa moral, deu. Eu, por exemplo, que sou contra Daniel Alves no Flamengo, fico satisfeito com essa notícia, mas ela acabou gerando um debate, né? Caberia Daniel Alves no Flamengo? Chegou até sair uma notícia que eu não sei se é verdadeira, tanto que eu nem trouxe para cá, não vou citar quem postou nem nada, dizendo que o Daniel Alves queria jogar no Flamengo, quer jogar no Flamengo, só que aí, né, tem um pequeno detalhe que é um salário absurdamente alto para um jogador de 38 anos. E aí a pergunta para esse debate breve, né, sobre Flamengo e Daniel Alves, já que não tem absolutamente nada, a pergunta é simples, Rafael. Na sua opinião, cabe Daniel Alves no Flamengo? Eu acho que ele é melhor do que os laterais do Flamengo hoje, mas eu acho que não cabe. Assim, a gente sempre conversa, né? De repente o jogador pode vir, se diminuir o salário e tal, mas um cara desse eu não imagino ele jogando aqui por uma merreca. E tem que ver o contexto do planejamento do elenco também, né, Arthur? A gente está lá com Rodinei, a gente está com o Mateuzinho, a gente está com o Isla. A gente tem 3 jogadores da posição. Talvez não sejam os melhores do país na posição, mas são jogadores que, bem ou mal, estão ali, fazem parte do planejamento do Flamengo. Para mim, você perguntar se ele encaixa no Flamengo ou não, para mim encaixa. A primeira pergunta é essa. Ele tem hoje mais futebol do que o Isla e tem mais futebol do que o Mateuzinho. Então, a primeira pergunta, encaixa se for para a questão de futebol? Sim, encaixa. O grande problema dele é sim a questão salarial. E aí, pela questão salarial, já tem que ser descartado prontamente. Ele não vai querer sair de 1,5 milhão que ele foi ganhar, 1.600.000 no São Paulo, para ganhar 200, 300 mil. Que, para mim, é o que eu entendo máximo que poderíamos pagar por ele. E não é querer desmerecer a história do cara. É tentar enquadrar ele na realidade financeira do clube. Como eu sei que isso não vai acontecer, esquece. Então a gente tem que descartar sim o Daniel Alves. Mas se a gente for pensar friamente, o Daniel Alves é muito melhor do que o Isla e é sim muito melhor do que o Mateuzinho. Então, caberia se o problema não fosse financeiro. Para mim, você perguntar se ele encaixa no Flamengo ou não, para mim encaixa. A primeira pergunta é essa. Ele tem hoje mais futebol do que o Isla e tem mais futebol do que o Mateuzinho. Então, a primeira pergunta, encaixa se for para a questão de futebol? Sim, encaixa. O grande problema dele é sim a questão salarial. E aí, pela questão salarial, já tem que ser descartado prontamente. Ele não vai querer sair de 1,5 milhão que ele foi ganhar, 1.600.000 no São Paulo, para ganhar 200, 300 mil. Que, para mim, é o que eu entendo máximo que poderíamos pagar por ele. E não é querer desmerecer a história do cara. É tentar enquadrar ele na realidade financeira do clube. Como eu sei que isso não vai acontecer, esquece. Então a gente tem que descartar sim o Daniel Alves. Mas se a gente for pensar friamente, o Daniel Alves é muito melhor do que o Isla e é sim muito melhor do que o Mateuzinho. Então, caberia se o problema não fosse financeiro. Surgiu hoje, do nada, a Anvisa proibindo, né, o William do Corinthians para participar da partida de amanhã, né? Corinthians e esqueci quem é o adversário do Corinthians de amanhã. Será que é o Atlético? Não. Atlético é Fortaleza. Atlético Goianiense. Atlético Goianiense. Boa. Então, assim, muitas, né? E aí já levantou a lebre o assunto Andrés Pereira, que, assim como o William, também veio, né, do Reino Unido. E aí o Andrés Pereira, do atleta do Flamengo, ele corre risco de processo
e multa por não fazer a quarentena. Afinal de contas, né, ele jogou contra o Santos, fez até um gol, né, com menos de 14 dias. A Anvisa pediu punição em nota publicada neste sábado. Como já está há 22 dias no país, o meio-campista rubro-negro não tem mais impedimento de entrar em campo contra o Palmeiras neste domingo. Ou seja, o Andrés Pereira tem 0 problemas para jogar amanhã o jogo contra o Palmeiras lá em São Paulo. E aí, em nota publicada neste sábado, para alertar sobre a situação do jogador William, do Corinthians, a Anvisa também citou o Andrés Pereira, né, dizendo que o atleta não cumpriu quarentena ao entrar no Brasil para pessoas que saíram da Inglaterra e pediu punição ao atleta. E aí, dentro de todo esse assunto todo, né, o Andrés desembarcou no Rio de Janeiro, para quem não lembra, no dia 20 de agosto, e teria que ficar isolado por 14 dias de quarentena, o que não aconteceu. Ele participou das atividades do Flamengo, dos treinamentos normais, foi relacionado no jogo contra o Grêmio, em Porto Alegre, e foi relacionado contra o Santos, onde ele entrou, estreou e fez um dos gols da vitória na Vila, 8 dias depois de chegar no Brasil, né? E aí, para esse jogo de amanhã contra o Palmeiras, não há nenhum tipo de impedimento, porque ele já está no Brasil há 23 dias. E aí eu estou aqui vendo no Twitter, né? O nosso amigo João Holanda postou também dizendo que o Andrés estava esportivamente liberado, regularizado no BID quando fez a sua estreia e quando foi relacionado contra o Grêmio. A princípio, o Flamengo não pode ser punido, apenas o próprio atleta. Além disso, o artigo 85 do CBJD prevê o prazo de 2 dias úteis para a impugnação das partidas, prazo já vencido também. O Andrés só pode ser punido caso seja como pessoa física, né? Ou seja, o Flamengo não corre nenhum risco, né? Muita gente estava preocupada do jogo contra o Santos, por exemplo, ter algum BO. Não tem essa possibilidade. Apenas a pessoa física do Andrés Pereira pode responder por isso. No artigo 3, as restrições de que se trata da portaria sobre essa questão da quarentena não se aplicam ao brasileiro nato ou naturalizado. Ou seja, muita gente está debatendo esse assunto, Rafa, dizendo que o Andrés Pereira ele é um brasileiro nato ou naturalizado, ou seja, no primeiro ponto do artigo 3 das restrições que trata essa portaria não se aplicam ao atleta. Porém, né, existem vários pontos nessa portaria que são um pouco contraditórias, né? Tem hora que permite, tem hora que não permite, tem hora que se aplica a todos, tem hora que não se aplica a todos. Fica uma situação bem complicada de gerir. E aí o Flamengo tomou conhecimento disso e mesmo assim manteve, né, o Andrés Pereira à disposição, o que o Corinthians também tentou fazer e não se aplicou, com a Anvisa demonstrando ser participativa, né, e aparecendo neste momento aí no atleta William do Corinthians. Queria saber a sua opinião, Rafael. Você teme, né, algum tipo de punição ao Flamengo, algum tipo de punição ao Andrés? Qual é a sua opinião sobre todo esse assunto envolvendo Andrés Pereira, Flamengo e Anvisa? Primeiro, eu queria dizer que eu gostei muito aí da sua pergunta. Você agora foi o arco e a flecha. Você lançou a dúvida e já deu as respostas. Gostei, parabéns. É um apresentador que induz a opinião do convidado. Não, um apresentador que já acalmou o coração aqui do chat. Exatamente. Porque já tinha gente achando que a Anvisa ia tirar ponto do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Metade vigilância sanitária e metade justiça desportiva. Perde ponto aí, porra. Olha o STJD aí, ligado. Quarentena. Galera, isso que o Arthur falou é muito importante. A gente, de vez em quando, precisa aprender sobre os malefícios causados pela má redação legislativa. Perfeito. A Anvisa fez uma portaria, tal da portaria 655, que inclusive era a portaria que se aplicava aos jogadores argentinos, ao Lo Celso e alguns outros jogadores. E aí teve aquele negócio que a gente até brincou, né? Porra, e fiscal da Anvisa entra em campo, pega a bola, sai correndo, pega o apito do juiz e tal. A Anvisa gostou de ser a estrela daquele show, né? Porque naquele dia, a Anvisa, o fiscal da Anvisa, não estou nem dizendo que ele estava errado não, tá? Mas aquele foi o dia que ele ofuscou Neymar e Messi. Exatamente. Aquele dia ali, ele foi a estrela do show. Ele vai contar para os netos, para os bisnetos, eu parei um jogo com Neymar e Messi, sozinho. Muita gente tentou parar o Messi, poucos conseguiram. Qual que é o problema?
essa portaria da Anvisa, ela tem no artigo 7º, parágrafo 7º, eu escrevi aqui, que diz o seguinte: o viajante que se enquadre no disposto do artigo 3º, que é aquele que fala do brasileiro nato, com origem no Reino Unido, Irlanda, África do Sul e Índia, nos últimos 14 dias, deverá permanecer em quarentena por 14 dias. E aí a própria Anvisa ficou na dúvida qual seria a interpretação disso. Porque ao mesmo tempo que o artigo 3º, como bem disse o Arthur, excepciona o brasileiro nato, sim, o artigo 7º, parágrafo 7º, não faz essa distinção. Para quem não viu, até o Mauro César Pereira fez um vídeo sobre o assunto, tá? Com todo respeito, acho que ele falou acho que ele cometeu um erro, tá? Até em quem ele chamou para ajudá-lo a solucionar o problema. Ele chamou uma médica, que com certeza é uma grande autoridade no assunto vírus, vigilância sanitária, mas talvez não estivesse apta a fazer a interpretação legislativa correta. Aí eu fui ver qual é a interpretação do Ministério Público Federal. O próprio Ministério Público Federal, até pouco tempo, ajuizou uma ação civil pública. Para quem não acompanhou, deu uma confusão danada. A Anvisa queria que todo mundo fizesse quarentena, aí o pessoal tinha que ficar perambulando pelo aeroporto, porque também não tinha para onde ir, tinha que esperar os 14 dias para pegar o voo doméstico. Aí nego ficava vagando lá por Guarulhos. Quem viu, tem até um filme do Tom Hanks, que ele fica preso no aeroporto, que o país dele acaba, mas ele também não pode entrar e tal. Um filme até legal. Ele passa acho que o tempo todo no... Eu esqueci o nome. Ah, alguém do chat aí. Se Rodrigo Ferreira estivesse aqui nessa mesa, alguém do chat aí logo vai lembrar. Agora. Mas o fato é o seguinte, né? Eu li aí... o terminal. Segundo até a interpretação do Ministério Público, e interpretação da maioria das pessoas que eu estou vendo, que é o seguinte: essas restrições não se aplicam a brasileiro nato. Não se aplicam. O brasileiro nato vai poder entrar e ele não está sujeito à quarentena. E a Anvisa, desculpa aí, acho que é um órgão muito importante para o controle da saúde dos brasileiros, mas acho que demorou muito para perceber que o Andrés chegou e que o William chegou. Esses caras foram apresentados pela internet, o dia a dia desses caras está na internet. Aí 11 dias depois você vem para causar algum problema, mas o Arthur já tranquilizou o coração de todo mundo, tá, gente? Esse jogo já não pode mais ser impugnado. Anvisa pode ir lá sim e parar o Messi, sair correndo com a bola, mas não pode tirar ponto dos times brasileiros no Campeonato Brasileiro, tá? E se alguém errou, se alguém cometeu algum erro, foi o Andrés, tá? Que ele realmente chegou, assinou um termo de controle sanitário, todo mundo que chega tem que assinar esse negócio. Se alguém eventualmente se comprometeu a isso, foi o Andrés, não foi o Flamengo. O Flamengo não é responsável legal pelo jogador, o jogador continua a responder pelas suas atitudes. Então, todo mundo, vamos ficar tranquilo, tá? O Flamengo ganhou do Santos, os pontos estão lá, e como também bem disse o Arthur, o Andrés chegou dia 20, esses 14 dias já passaram, não dá para cumprir agora. Se fosse o caso dele cumprir, já deveria ter sido feito, já passaram os 14 dias. Então, assim, vida que segue, a Anvisa fez o brilhareco dela aí, mas o Flamengo está respaldado, o Flamengo está tranquilo.